Buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi ci soffermiamo a riflettere sul vizio della ira, Hoje nos concentramos para refletir sobre o pecado da ira. Nós agora estamos falando dos vícios e das virtudes. Hoje diz respeito a refletir sobre o vício da ira. É um vício particularmente tenebroso e talvez o mais simples de identificar do ponto de vista físico. A pessoa dominada pela ira dificilmente consegue esconder esse ímpeto. Se reconhece pelos movimentos do seu corpo, pela agressividade, pela respiração difícil, pelo olhar sombrio e carrancudo. Na sua manifestação mais aguda, a ira é um vício que não dá trégua. Se nasce de uma injustiça sofrida ou que se acredita ser tal, muitas vezes não é desencadeada contra o culpado, mas contra o primeiro infeliz que se encontra. Há homens que reprimem a ira no local de trabalho, parecendo calmos e controlados, mas que, uma vez em casa, tornam-se insuportáveis para a esposa e os filhos. A ira é um vício desenfreado. É capaz de nos tirar o sono, nos fazer tramar continuamente em nossa mente, sem conseguir encontrar uma barreira aos raciocínios e aos pensamentos. A ira é um vício destrutivo das relações humanas. Expressa a incapacidade de aceitar a diversidade dos outros, especialmente quando as suas escolhas de vida divergem das nossas. Não se detém nos comportamentos errados de uma pessoa, mas joga tudo no caldeirão. É o outro como ele é, o outro como tal, que causa a raiva e o ressentimento. Se começa a odiar o tom da sua voz, os gestos banais do dia a dia, os seus modos de raciocinar e de sentir. Quando a relação atinge a esse nível de degeneração, já se perdeu a clareza. Faz perder a lucidez, porque uma das características da ira, às vezes, é que ela não pode ser mitigada com o tempo. Nesses casos, até a distância e o silêncio, em vez de acalmar o peso dos mal-entendidos, o engrandecem. É por essa razão que o apóstolo Paulo, como ouvimos, recomenda aos seus cristãos que abordem imediatamente o problema e tentem a reconciliação. Diz assim: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. É importante que tudo dissolva-se imediatamente antes do sol se pôr. Se durante o dia pode surgir algum mal-entendido e duas pessoas não conseguem mais se entender, sentindo-se subitamente distantes, a noite não deve ser entregue ao diabo. Esse vício nos mantém acordados no escuro a remoer nossas razões e os erros inqualificáveis que nunca são nossos e sempre do outro. E assim, quando uma pessoa está dominada pela ira, sempre diz, não, o problema é do outro. Nunca é capaz de reconhecer os próprios defeitos, as próprias faltas. No Pai Nosso, Jesus nos faz rezar pelas nossas relações humanas que são um terreno minado. Um plano que nunca está em perfeito equilíbrio. Na vida, lidamos com devedores que nos inadimplem. Assim, como nós certamente, nem sempre amamos a todos na medida certa. A alguém não devolvemos o amor que merecia. Somos todos pecadores, todos. E todos temos contas no vermelho. Não esquecemos disso.
Somos devedores, temos contas no vermelho. Portanto, todos precisamos aprender a perdoar para ser perdoados. Os homens não estão juntos se não praticarem também a arte do perdão, tanto quanto isso for humanamente possível. O que neutraliza a ira é a benevolência, a generosidade, a mansidão, a paciência. Mas, a propósito da ira, há uma última coisa a dizer. É um vício terrível, dizia-se, está na origem das guerras e da violência. O prefácio da Ilíada descreve a ira de Aquiles, que será a causa do luto infinito. Porém, nem tudo que surge da ira está errado. Os antigos sabiam muito bem que existe em nós uma parte irascível que não pode e não deve ser negada. As paixões são, até certo ponto, inconscientes. Acontecem, são experiências da vida. Não somos responsáveis pelo surgimento da ira, mas sempre pelo seu desenvolvimento. E às vezes é bom que a ira seja desabafada da maneira certa. Se uma pessoa nunca se irritasse, se uma pessoa nunca se indignasse diante de uma injustiça, se diante da opressão de uma pessoa fraca não sentisse algo tremendo nas suas entranhas, então isso significaria que essa pessoa não é humana, e muito menos cristã. Existe uma santa indignação, que não é a ira, mas é um movimento do coração. Jesus encontrou-a várias vezes na sua vida. Nunca respondeu ao mal com o mal, mas na sua alma sentiu esse sentimento e, no caso dos mercadores do templo, realizou uma ação forte e profética, ditada não pela ira, mas pelo zelo pela casa do Senhor. Devemos distinguir bem isso. Uma coisa é o zelo, a santa indignação, e outra coisa é a ira, que é má. Cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar a medida certa das paixões, a educá-las bem, para que se tornem boas, se voltem para o bem, não para o mal. Obrigado.